Vives, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar o ano já de 2020 falando um pouquinho sobre ferramentas no canal. Essa ferramenta especificamente é uma ferramenta que eu acho que muita gente tem dúvida sobre como utilizar ela, para que ela serve, se realmente ela é necessária, enfim. Eu já tinha visto algumas dúvidas em alguns grupos de Facebook de várias pessoas perguntando a respeito dessa ferramenta especificamente. E recentemente quem me deu a ideia realmente para gravar esse vídeo foi a Tami do canal Scrapbook by Tami. Ela comprou umas faquinhas recentemente que ela não estava conseguindo cortar bem na Big Shot dela. E aí ela realmente ficou na dúvida em relação a essa placa. A gente conversou um pouquinho sobre isso e ela sugeriu fazer esse vídeo e realmente Nossa, eu achei que ela tinha muita razão, porque é uma dúvida que há muito tempo eu já venho observado muita gente perguntando sobre na internet, e eu acho que, como eu tenho essa ferramenta e eu já uso ela há bastante tempo, eu acho que valia a pena eu falar um pouquinho sobre a minha experiência com ela, como eu utilizo pra vocês. Bom, que ferramenta é essa? É essa ferramenta aqui, super simples, pra algumas pessoas que talvez não tenham muita intimidade com máquinas de corte, como essa aqui, a Big Shot e algumas outras parecidas. Pode até achar estranho, porque isso aqui é uma chapa metálica, como assim isso é uma ferramenta? Mas enfim, isso aqui, gente, é uma placa metálica chamada de placa de precisão pra gente utilizar na Big Shot, pra facilitar o corte na Big Shot com as faquinhas. Porque o que acontece? A maior parte das faquinhas que a gente utiliza, eu acho que atualmente a grande maioria das faquinhas que eu tenho visto serem vendidas em maior quantidade, principalmente a grande maioria esmagadora das facas do AliExpress, por exemplo, são faquinhas tipo essa aqui. São faquinhas de corte que são essas chapinhas metálicas, super fininhas, delicadinhas. Quando a gente olha assim de primeira, a gente nem dá nada, acho que não vai cortar, mas corta e corta super bem. E essas bordinhas delas aqui, ó, todas essas bordinhas levantadas são as lâminas, na verdade, né, lâminas entre aspas, que com a pressão da máquina vão fazer o corte do papel, do EVA, enfim. Algumas até podem conseguir cortar feltro, mas a maior parte eu acho que não consegue, mas EVA e papel com certeza cortam. E o que acontece? Essas faquinhas, elas normalmente cortam na Big Shot, a gente faz o sanduíche na Big Shot tranquilamente, olha só. Minha Big Shot já tá até um pouco velhinha de guerra, manchada de um lado aqui do sol, como vocês podem ver, mas ela funciona perfeitamente, graças a Deus. E o que acontece? A gente faz o sanduíche na Big Shot, eu tô falando da Big Shot porque é a máquina que eu tenho, mas tem outras máquinas que tem sanduíches diferentes. Tem a máquina da Toque Cri, que é uma máquina de marca nacional, tem uma outra marca de nacional também, que é a da Arte Montagem, tem uma outra marca também que é a Cricut não, é a Cuttlebug, enfim, tem algumas outras marcas, Spellbinders, enfim, de máquinas de corte como essa, mas assim, eu vou falar mais da Sizzix, porque é a que eu tenho realmente, é a que eu tenho mais experiência, já tem alguns anos que eu utilizo ela. Bom, então o que a gente tem? A gente tem essa plataforma aqui, né, que é a plataforma que vai auxiliar a gente a conseguir a altura necessária pra cortar com essas faquinhas fininhas aqui, né, porque tem algumas facas que são mais fundas, são facas mais grossinhas, que são facas que tem um EVA protegendo a lâmina. Não é o caso dessas, então pra essas faquinhas aqui a gente precisa utilizar essa plataforma aqui, certo? Inclusive essa plataforma utiliza também pra gente utilizar outras funcionalidades da máquina, como os embossing folders, né, que são aqueles envelopinhos plásticos, aquelas pastinhas de emboss que a gente utiliza, placas de textura. A gente pode utilizar também outros tipos de faquinha, daquelas mais fininhas que tem espuma. A gente pode utilizar a base de silicone para fazer textura com stencil, com faca de corte, enfim. Tem várias funcionalidades para essa plataforma aqui. E uma das funcionalidades que eu acho que é a que a gente acaba mais utilizando é essa tab aqui de cima, logo a gente utilizar com as facas de corte desse tipo aqui, são as fininhas, né? São aquelas mais fininhas, totalmente de metal. Além dessa plataforma, né, que a gente coloca por baixo de tudo, ela é a que vai por baixo de tudo, a gente utiliza no sanduíche duas placas acrílicas, né? Sempre tem uma placa acrílica que é a mais arranhada de todas, que é a placa que recebe esses cortes, né, virados pra baixo da faquinha. Então ela fica arranhada, é natural. Pra quem não conhece a máquina, não tá estragado não, gente, é assim mesmo. E a placa que fica menos arranhada, embora arranhe também um pouco, que é a placa que geralmente a gente coloca por cima. Então a gente tem essas duas placas de acrílico, além da placa. E com isso aqui a gente consegue fazer os cortes na Big Shot tranquilamente.
principalmente quando a gente tá lidando com facas assim, que são facas de corte mais simples, são facas em que o formato é mais sólido, os detalhes não são muito pequenos, os detalhes não estão em grande quantidade na faca. Então essa faca, por exemplo, é uma faca que eu consigo tranquilamente cortar na minha faca de corte, só com o material que eu recebi junto com a minha faca de corte, que é a base, né? Essa base multifuncional, a plataforma e as duas placas acrílicas. Mas tem algumas faquinhas de corte que elas são muito mais detalhadas. E essas facas que são muito mais detalhadas, a gente às vezes encontra dificuldade em fazer o corte apenas com isso aqui, com essas plataformas, com essa plataforma e com essas placas. Facas como essa aqui, por exemplo, olha só, quando eu comprei essa faca, ela é lindíssima a faca, olha só, muito bonita mesmo, ela faz essa mandala, enfim, é muito bonita essa faca. Mas quando eu comprei essa faca na empolgação, né, fui testar a faca e a faca não cortava direito, de jeito nenhum. Eu fiquei bem nervosa, achei que a faca podia estar com defeito. E aí depois pesquisando na internet, isso foi alguns anos atrás, então pesquisando na internet eu descobri que talvez o que faltasse fosse um pouco mais de pressão na minha máquina. Então às vezes essas facas que são detalhadas demais, a gente não consegue cortar todos os detalhezinhos, principalmente os menorzinhos. Então às vezes a gente consegue cortar até essa parte de fora, né, que é um corte mais simples, uns cortes assim mais básicos, uns cortes mais fechados, maiores, mas esses cortes muito detalhados, às vezes a gente não consegue cortar. E facas como essa são praticamente todas feitas de cortes detalhados. Então você acaba não utilizando a máquina. Ou melhor, a máquina não, a faca, porque você não consegue cortar direito e não dá pra você ajustar na tesoura o corte de uma faca detalhada como essa. Você levaria, nossa, horas pra poder fazer isso. Eu que sou lerda, então, misericórdia, eu ia levar pelo menos umas 2 horas pra poder fazer os cortes, terminar os cortes que essa faca ia começar no meu papel. Mas enfim, o que que acontece? Aí a gente pode dar uma forcinha extra, a gente pode fazer uma pressão extra na nossa máquina para poder ela cortar melhor com essas faquinhas aqui. E aí é que entra essa plaquinha de metal aqui, que é a placa de precisão. Por que que a gente chama de placa de precisão? Porque ela justamente auxilia no corte de facas com cortes muito precisos, com cortes muito detalhados, como essa faca aqui. O objetivo dessa faca aqui, ou dessa placa, é apenas ajudar na pressão. Aí você pode me perguntar, mas Vives, eu não poderia conseguir essa pressão extra usando papel, por exemplo? Poderia. Inclusive tem muita gente que faz isso, não compra essa plaquinha aqui e utiliza papel, cardstock mesmo, papel às vezes até dobrado para ficar numa espessura mais interessante, mais grossinha, para poder fazer pressão na máquina. Então você pode testar na sua casa, dobrar papel. Só que o que que acontece? Eu já testei com papel também e funcionou. Não tão bem quanto com a placa de metal, mas funcionou. Mas o que que acontece com papel, com EVA, até com plástico? Esse tipo de material, ele é um material que ele é muito maleável. Então ele é um material que deforma muito facilmente. Então a gente passando pela máquina, a máquina vai comprimir esse papel de maneira que na próxima passada ele já não vai fazer a mesma pressão que ele fez na primeira passada. Então a não ser que a gente esteja sempre repondo papel na nossa máquina, né? E acaba desperdiçando um pouco de papel fazendo isso, a gente não vai conseguir usar muito tempo, porque é um material que deforma. A ideia da placa metálica é que ela é um material que, além de não deformar, justamente por causa da natureza mesmo do material, não que o metal não deforme, o metal deforma sim, só que pela própria natureza dele, o ponto de compressão, de força, de pressão necessária para deformar o metal é muito maior do que o necessário para deformar papel, por exemplo. Então a gente sabe que o metal realmente deforma, mas não de uma maneira assim tão rápida e tão significativa como a força, por exemplo, e a pressão colocadas numa máquina como a Big Shot, por exemplo. Precisaria de uma pressão muito maior para deformar essa placa de metal. Então, além dessa questão do material que ela é feito, né, e da gente poder utilizar ela eternamente, se a gente tiver cuidado e não acontecer nada com a placa, enfim, a gente pode usar eternamente ela na máquina, porque ela vai durar sempre. Tem a questão também dela ter uma espessura apropriada para fazer esse tipo de corte. Então ela tem a espessura ideal para a gente conseguir fazer o corte, a pressão necessária na máquina de corte para ajudar a cortar facas mais detalhadas sem prejudicar o funcionamento da máquina. Porque se a gente colocar uma altura de papel ou de algum outro material, plástico, acetato muito grande na máquina, muito alto, a gente pode até conseguir cortar, mas a gente pode estar forçando a máquina de alguma forma, enfim.
Pelas minhas pesquisas, foi isso aí que eu deduzi, né, que eu descobri. E aí eu resolvi testar. E eu comprei há algum tempo atrás essa plaquinha aqui. Se eu não me engano, a marca dessa plaquinha aqui é da Lanfão. Mas assim, qualquer placa dessa, de qualquer marca que vocês conhecerem, vai servir. Inclusive, eu acho que no AliExpress vende. É só bom vocês confirmarem, dar uma olhadinha nos comentários e ver o que, é que o pessoal tá comentando. Porque às vezes a plaquinha pode ser um pouco mais fina ou um pouco mais grossa do que o necessário. Mas no geral, qualquer plaquinha dessa vai servir para fazer essa pressão extra na máquina. Então eu queria mostrar para vocês aqui como é que a gente vai, só dar uma ideia pra vocês de como é que essa placa ajuda. Ela vai fazer milagre? Ela vai fazer com que na primeira passada a máquina corte perfeitamente? Não. Às vezes com facas muito detalhadas como essa, mesmo usando a placa de precisão, a gente precisa passar às vezes 2 vezes, até 3 pra conseguir cortar. Reparem que essa faca aqui é muito detalhada. Mas, sem a placa de precisão, nem passando 10 vezes eu consegui cortar essa faca, gente. Então, assim, sem a placa de precisão, essa faca realmente não deu pra utilizar, infelizmente. Então, eu queria mostrar pra vocês aqui, vou fazer o sanduíche normal da Big Shot, olha só, vou colocar aqui. Eu coloquei, tem a minha plataforma, uma placa de acrílico, vou colocar aqui a minha faquinha. Ela nem cabe direito aqui no papel, mas só pra vocês terem uma noção, né, de como é que funciona. E aí eu vou passar na minha Big Shot, segurar aqui pra fazer uma forcinha. Eu percebi que ela passou sem muita dificuldade. Vou passar 2 vezes, né? Que eu geralmente trabalho assim. Eu geralmente passo 2 vezes e de volta, a não ser que seja uma faca muito reta e simples, como por exemplo essa daqui, que praticamente não tem detalhe nenhum. Então eu passaria uma vez só e geralmente dá conta. E vamos ver o resultado dessa faca. Olha só. Logo de cara aqui já dá pra vocês perceberem que ela não cortou direito. Na verdade, ela não conseguiu cortar nem toda a extensão da lateral. Olha só. Eu consigo tirar o papel, gente, todo. Não sei se vocês conseguem ver, eu espero que a luz esteja ajudando, mas olha só. Eu consigo tirar o papel sem nenhum pedacinho ficar grudado na minha faca de corte. A faca de corte saiu limpa. Por quê? Porque não cortou direito. Olha só, eu não consigo destacar nada. Eu passei 2 vezes na Big Shot, olha só. Essa lateral aqui cortou, essas laterais aqui cortaram, essa parte aqui, mas essas pontas aqui, toda essa parte de dentro aqui, gente, praticamente não cortou. Acho que vocês conseguem ver aí, ó. Até o fundo, pelo fundo dá pra ver que não cortou. Então, assim, realmente não tenho nem perto da pressão necessária pra poder cortar com essa faca de corte. E aí eu quero mostrar pra vocês como é que eu coloco no sanduíche a placa de metal de maneira super simples. Então o que eu faço? Algumas pessoas colocam a placa de metal por cima da placa acrílica, o que é um erro, porque a faca de corte ela vai encostar na placa de metal, vai arranhar a placa de metal toda, o que vai acabar estragando, e pode inclusive estragar a própria faca, porque é metal no metal. Só de pensar metal com metal já dá agonia, porque... enfim, né? Faz aquele barulhinho, não dá. Então, o que eu faço? Eu coloco a plataforma, né, que vem na máquina. A plataforma, nesse caso a minha tá estendida, porque tem umas menorzinhas. Aí eu venho com a minha placa de precisão, né? Coloco ela por baixo da placa acrílica. Então, eu venho com a placa acrílica arranhadinha, que eu utilizo pra cortar. Então, eu coloco primeiro a placa de metal, depois a placa acrílica. Aí eu venho com o papel, coloco, até ficou um papelzinho preso aqui, coloco a faca de corte virada pra baixo, pelo menos esse é o sanduíche que eu faço. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem com a faca virada pra cima, eu prefiro fazer assim. Aí eu venho com a minha outra plaquinha acrílica e coloco por cima. Então é assim que eu faço o meu sanduíche com a placa metálica. Inclusive, eu não tiro ela da minha máquina. A placa metálica, ela fica o tempo todo na minha Big Shot, independente da faca que eu for utilizar. Se eu for utilizar uma faca mais simples, eu uso com ela, e ao invés de passar 2 vezes, eu passo uma só e corta perfeitamente. Então assim, eu nunca tiro a placa metálica, ela vive morando, ela mora na minha Big Shot, porque eu sempre tô utilizando ela pra qualquer tipo de faca. Se é uma faca mais simples, eu passo uma vez só. Se é uma faca mais complexa, eu passo 2 ou 3 vezes e eu sei que ela vai cortar. Então, com a minha placa, eu percebo que já tem muito mais pressão na minha máquina, eu tenho que fazer muito mais força pra máquina passar o sanduíche. Então, eu tô fazendo uma forcinha aqui considerável
Vou passar de volta, a mesma coisa que eu fiz, né, com o outro corte que eu tentei fazer. Passei uma vez e voltei. Então, no total, eu fiz 2 passadas aqui. E aí, vamos ver a diferença aqui. Que diferença nós temos, olha só. Então, o papel já soltou. Eu já tenho aqui o papel todo soltinho. Já cortou todo, coisa que o outro não tinha cortado, olha só. Do mesmo jeito que eu coloquei. Então, já cortou o papel todinho aqui. E vou tentar soltar aqui. Vou usar um agulhão pra ver se eu consigo soltar o recorte. Olha só. E vamos ver. Claro que não vai dar pra eu limpar essa faca toda, porque esse tipo de faca aqui muito detalhada, gente, ela não dá trabalho só pra cortar, sabe? Ela dá muito trabalho pra limpar também. Porque é uma faca que tem muito detalhezinho, muito pedacinho de papel pra gente tirar. Mas olha só, eu queria só mostrar pra vocês, de maneira geral, como eu consigo, olha só, furar todos os meus itenzinhos, ó. É só ter cuidado aqui pra tirar, mas tá tudo destacadinho, ó. Esse pedaço aqui não destacou muito. Eu acho que ainda valeria a pena aqui dar uma terceira passada na máquina, mas olha só. Recortes que eu não tinha nem conseguido fazer, esses menorzinhos aqui, eu consegui fazer, olha só, com a minha placa de precisão. E eu passei a mesma quantidade de vezes. Então, vocês viram que sem a placa eu passei uma e voltei, né? Então, 2 passadas. E com a placa eu dei 2 passadas também. Essa faca aqui é muito detalhada, eu acho que ela merecia uma terceira ou quarta passada. Mas assim, olha só. Só com a mesma quantidade de passadas que eu fiz na outra, não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo destacar todas as bolinhas menorzinhas, ó. E consigo ir fazendo. Só tem alguns recortes um pouco mais fininhos desse lado de cá e desse lado de cá, ó, que eu não consegui fazer totalmente. Mas eu acredito, pela minha experiência, inclusive com essa faca de corte, que umas 3, 4 passadas no máximo com a placa de metal eu conseguiria fazer o corte todo. Sem a placa de metal, eu nunca consegui usar essa máquina, ou essa faca. Eu já tenho essa faca há alguns anos. E essa faca aqui, eu peguei ela pra usar como exemplo no vídeo, justamente porque foi essa faca que me motivou a comprar a placa de metal. Eu comprei essa faquinha baratinha no Ali na época, alguns anos atrás, e eu tentei usar várias vezes, perdi a conta de quantas vezes, acho que teve uma vez que eu tentei umas 8 ou 10 vezes passar pra ver se eu conseguia, botei papel e não consegui. Eu só consegui fazer um recorte decente com essa faquinha aqui quando eu comprei a placa de metal e usei pela primeira vez com a placa de metal. Então, pela minha experiência, realmente é uma ferramenta bem interessante para quem tem facas de corte que não são muito detalhadas, por exemplo, como essa aqui e outras parecidas que tem um recorte mais básico, não é uma ferramenta tão necessária. Mas para quem tem facas de corte, gosta de investir em facas de corte mais detalhadas, tipo doilies, tipo rendas, facas com esse estilo aqui mais detalhado, eu recomendo realmente ter essa placa de precisão de metal, porque realmente ela faz uma diferença grande e ela é uma mão na roda, ela realmente ajuda bastante mesmo. Então é isso aí, gente, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de como eu utilizo, pra que serve, falar um pouquinho sobre essa ferramenta, porque realmente eu acho que tem muita dúvida por aí, tem muita gente com dúvida. Queria mostrar pra vocês também como é que eu uso no sanduíche, porque eu já vi que tem pessoas que usam de maneira errada e colocam a placa de metal por cima e acabam estragando, né? E não é uma ferramenta tão baratinha assim, então eu acho que valia a pena realmente mostrar pra vocês um pouquinho da minha experiência usando essa placa, pra que ela serve, enfim, como é que ela usa. Eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas. Quem gosta da Big Shot e gosta de mais diquinhas a respeito de como usar a máquina, outras técnicas para usar a máquina, aproveita, já curte o vídeo e se inscreve no canal, porque eu sempre tô usando a máquina aqui, volta e meia tem algumas diquinhas aqui no canal sobre o uso da Big Shot, algumas faquinhas de corte, dicas de onde eu compro faquinhas de corte no AliExpress, enfim. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela visita de vocês, um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!